Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que assim nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, no ano 55 para o ano 56, ele está em Éfeso, a capital da Ásia Menor, e Paulo, na sua terceira viagem missionária, na sua grande terceira viagem que marca o cenário da história da igreja primitiva, como uma igreja missionária que tinha o propósito de ministrar o evangelho, as boas novas, àqueles que estavam sendo alcançados pela salvação em Cristo Jesus. E Paulo de Éfeso escreve a sua primeira carta à igreja que estava em Corinto. Corinto, na região da Europa, era a capital da Acaia. Era uma cidade próspera, rica, era uma cidade que tinha as suas regalias. E vai um conselho aqui nesta noite: se você pensa que a riqueza e a prosperidade, como muitos estão equivocados hoje, o evangelho que tem sido pregado na mídia por muitos, aqueles que estão a ouvir este som, muitas das vezes se enganam e pensam que um evangelho que prega tão somente a riqueza financeira, a prosperidade financeira, é o evangelho que Cristo pregou. Não é este evangelho que foi pregado pelos apóstolos, nem tampouco pela igreja primitiva. E quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, ele deixa bem claro isto, porque a igreja que estava em Corinto, a região de Corinto era uma cidade rica, próspera, mas Corinto era uma das cidades mais liberais do mundo antigo, onde a prostituição e todos os delitos possíveis eram visíveis. Quando nós olhamos o texto da Escritura nas duas cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. O sinal de riqueza e prosperidade não quer dizer que há um sinal de comunhão com Deus, de vida com Deus, de santificação, porque a igreja de Corinto era igreja próspera. Se você está pensando que a riqueza vai te levar para mais próximo de Deus, nem sempre isso é verdade, existe exceção, mas nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, que os mais fiéis a Deus, muitas das vezes deixaram tudo para servir a Deus em uma vida exclusiva, voltada para a obediência e servir ao eterno Deus de todo o seu coração. Que nós não sejamos como a igreja que estava em Corinto. Hoje é dia de ceia e Paulo escreveu uma carta àquela igreja que tinha de tudo, você pode ver, até os dons espirituais estavam sobre a igreja de Corinto, mas era uma igreja que ora estava voltada para Deus, mas havia momentos em que a igreja estava fazendo a sua própria vontade. E nós devemos escolher a quem nós serviremos. Ou nós serviremos a Deus ou ao mundo. Nós não podemos servir aos dois ao mesmo tempo. E Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, finalizando a sua carta, ele chama a atenção para o memorial da ceia do Senhor. Ainda que nós celebramos o memorial, trazemos a memória, porque o texto diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse texto apresenta para nós um memorial, trazer à memória o sacrifício de Jesus. E Paulo estava demonstrando isso para a igreja de Corinto, dizendo que eles deveriam trazer à memória e viver aquilo que Jesus havia vivido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e como o próprio Paulo estava vivendo. Paulo estava dizendo que era preciso um compromisso e uma autoanálise de si mesmo, e ver como a igreja estava vivendo naquele momento. Aqui eu aprendo duas verdades: que no momento da ceia nós temos uma transsignificação, porque o significado deste pão e deste vinho significaria que nós estaríamos nos alimentando, mas quando nós trazemos para a ceia do Senhor, para um contexto espiritual, assim como o contexto da Páscoa judaica, que era um quidush,
O quidush judaico era o comer, e quando se comia a Páscoa judaica, os judeus tinham em mente que se internalizava a essência da divindade que eles estavam oferecendo aquele sacrifício. Quando Paulo escreve e diz, fazer isto em memória de mim, Paulo está escrevendo com uma mente judaica, pensando e dizendo, eu tenho que internalizar este memorial, porque este memorial não é apenas um cerimonial em que eu estarei participando de um pão e de um vinho, mas eu estarei internalizando a essência e a presença daquele que é o Criador de todas as coisas. Paulo está dizendo, há uma transsignificação. Isso aqui não se transforma no corpo e no sangue de Cristo, como o romanismo tem pronunciado por algum tempo, mas isso aqui tem um significado. Isto significa, neste memorial, que nós estaremos participando de um alimento que é Cristo para as nossas vidas. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que existe uma transfinalização. A finalidade do pão e do vinho era alimento físico. Isso aqui não altera o simbolismo do pão, porque Jesus disse que não beberia de novo com a sua igreja até aquele dia que bebesse no reino do Pai. E nós aguardamos por esse dia. Quando Paulo está trazendo isto à memória da igreja, Paulo está trazendo uma finalização. Ele está mostrando que a finalidade do pão e do vinho era nutrir, era alimentar fisicamente aqueles que precisam de alimento. Mas trazendo para o contexto espiritual, assim como no judaísmo, a finalização deste memorial agora, do pão e do vinho nós trazermos para nós nutrição espiritual. É trazermos para nós alimento espiritual, porque o pão e o vinho simboliza a carne e o sangue de Cristo que foi vertido por nós. E Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Que nós estejamos participando nesta noite. Glória a Deus.